Olá, todos do canal Sobrenatural. Como havia falado no vídeo anterior, nós iremos falar sobre possessão. Eu acredito que você já tenha visto ou ouvido falar sobre alguém que agiu estranhamente, de repente mudou o seu comportamento e começou a agir de uma maneira estranha. Bom, muitas pessoas olham essa situação como uma pessoa que está com demônios. Outras pessoas olham como uma incorporação e outras como um dom. Bom, quero dizer para vocês, puxando da raiz do que acontece desde o início, aonde foi criado o primeiro sentimento de inveja, de exaltação e violência. Começou nos altos céus. Sim, nos altos céus. No momento em que o querubim da guarda, o ungido de Deus, chamado Lúcifer, ou seja, o que traz a luz, que andava sobre pedras preciosas, o topázio, a safira, entre outras pedras, achou que poderia ser maior do que Deus. Então, cogitou em seu coração, cogitou ser maior, quis para si o poder de todos os céus, porque se achava superior. Ele criou em seu próprio ser esse sentimento. Então, através da persuasão, conseguiu levar consigo a terça parte do esplendoroso céu. E que não foi fácil. Deus, com seu poder, os lançou sobre a terra. Tudo isso você pode encontrar escrito nas Escrituras, na Bíblia, lá em Ezequiel 28, que relata parte desse acontecimento. Então, desde quando Lúcifer, que depois se tornou Satanás, ele vem agindo. Se você procurar em alguns versículos bíblicos que serão colocados aí na tela, você vai ver que a possessão vem de muito tempo. Na época de Jesus, ele já exortava as pessoas a buscarem o verdadeiro Deus e também repreendia os demônios. Sim, eles são reais. Isso acontece muito, gente. Algumas pessoas fingem a possessão. Outras, realmente, elas são dominadas por uma força incomum. Como é que eu sei? Eu já passei por isso. Por isso eu sei. Começa com o batimento cardíaco acelerado. Depois, começa um nervosismo que você não consegue explicar. No meu caso, não conseguia me lembrar do que acontecia. E logo após do espírito maligno incorporar na pessoa, ou seja, dominar a mente desta pessoa, muitas delas rangem os dentes, agem de forma desequilibrada. Algumas pessoas chegam até mesmo a derrubar bancos de igreja, agredir as pessoas. E se eu não me engano, no livro de Atos, na própria Bíblia, relata que alguns homens tentaram repreender um demônio de um outro homem. Então aquele espírito demoníaco, segundo as Escrituras, diz que o espírito falou: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é
Jesus: mas vós, quem sois? Mais ou menos assim. E aquele homem possesso avançou em cima daqueles homens que tentavam repreender em nome de Paulo aquele espírito. Lidar com espíritos não é brincadeira, gente. Para que você venha a exorcizar um espírito contrário, você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Você tem que estar na linha, falando o português claro. Uma pessoa possessa, ela está fora de si. Se você for levar a psiquiatria, vai dizer que ela está com problemas mentais. Mas se você olhar pelo olhar espiritual, você vai perceber que tudo aquilo ali é espíritos malignos. Sim, eles são reais. Eles fazem uma forma no qual te envergonha. Algumas pessoas adentram a igreja gritando. Outras pessoas vê como entidades. Sim, existem os espíritos que incorporam, que são espíritos que orientam, são espíritos que mostram um caminho melhor para você seguir, que são chamados guias. Isso, a força da natureza, como muitos chamam. Na Umbanda, na Quimbanda e no Candomblé, são as entidades, os orixás, que também incorporam, vistos como demônios por uns e respeitados por outros. Eu prefiro dizer que sou uma pessoa eclética. Respeito todas as religiões, porque para mim, em minha opinião pessoal, assim deve ser. Então, uma pessoa possessa, ela sente medo de tudo. Muitas vezes acontece de que quando o espírito adentra o corpo desta pessoa, ela quer agredir, muitas vezes fala uma língua diferente, ela fala muitas vezes de uma forma que você não consegue entender. E quem estiver próximo, se não estiver debaixo de uma cobertura, é agredido e muitas vezes acusado. Isso falando ao olhar da igreja, ao olhar da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, entre outras. Muitos de nós, porque eu acredito nas entidades que vêm para nos dar orientações. São reencarnações. Então a possessão é algo muito sério. E vou dizer mais. Para exorcizar um demônio, não precisa gritar no ouvido de uma pessoa, não precisa puxar cabelo, não precisa você bater. Se você tiver autoridade, você irá repreender e o espírito irá embora. Agora, bater na pessoa, gritar no ouvido da pessoa, lembre-se que é um espírito. Quem vai sofrer é o físico da pessoa, o corpo físico da pessoa. Eu falo porque eu já passei por isso. E muitas vezes as pessoas olham como aquela pessoa louca, não entende. Não entende e vê a pessoa como louca ou louco. E muitas vezes tudo isso sobrevém através, infelizmente, também da depressão, da opressão. Algo que precisa ser cuidado e tratado espiritualmente. Então a possessão é algo muito sério. A possessão, quando um espírito maligno toma conta do corpo da pessoa, de uma tal forma que ela fala diferente, ela age diferente, ela fica diferente e cria uma força sobrenatural. E isso é bíblico, porque a própria Bíblia relata sobre pessoas possessas. A própria Bíblia, ela fala sobre o possesso de Gadara, ou Gadareno, que andava pelos sepulcros. Se você duvida de possessão, pesquise no Google.
possessão, possuir ou tomado. Isso é bem sério, gente. Então, no que você acredita? Você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? Você acredita nas entidades, nos orixás? Peça proteção, porque o mal existe, não tenha dúvida disso. E ele é real. E possessão é real. Ela não é uma brincadeira, ela é bíblica. E a história conta diversos fatos que acontecem. Sintomas de possessão: coração acelerado, confusão mental muitas vezes. E, por fim, a pessoa começa a falar e agir de uma forma nunca vista. E esse é o nosso canal Sobrenatural. Continue nos acompanhando, porque na próxima edição, no próximo vídeo, nós iremos falar sobre as batidas da madrugada, das 3 da manhã, aonde o sobrenatural também acontece. Meu nome é Kátia Sorá e esse é o nosso vídeo de hoje. Inscreva-se no nosso canal, nos acompanhe, curta, compartilhe e nos acompanhe nesta jornada espiritual. Obrigada.